Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a noite enfim me vier chamar,
Igualmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Surge-se uma pergunta nesse instante nos corações daqueles que querem de fato agradar a Deus. O que hei de fazer? O que tenho de fazer para agradar a Deus? A Bíblia responde. A palavra de Deus nos responde. O próprio Deus nos responde. De que maneira convém andar e agradar a Deus? O apóstolo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, onde acabamos de ler, está declarando para nós que nas suas cartas nós encontramos esta maneira, se é que de fato desejamos andar, viver e andar de uma forma que agrada a Deus. Agora, meus ouvintes, irmãos amados, vamos voltar o nosso pensamento com humildade para Deus, relacionando-os, se referindo a pensamentos, relacionando-os com as Escrituras. O salmista diz no Salmo 1 que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer que, indubitavelmente, existem os ímpios, sem dúvida alguma. E o ímpio é aquele que não teme a Deus, é que é infiel, que desconhece a palavra de Deus, desconhece a Deus, não respeita a Deus, e por isso vive desordenadamente em relação a Deus, mesmo estando bem ordenado em relação ao mundo, às ordens sociais do mundo. O justo não anda, não vive segundo o conselho de ímpios. Salmo 1. O que vale dizer, o justo vive, anda de acordo com o conselho do justo, de acordo com o conselho de Deus, por isso se torna como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto em tempo próprio. Qual é o conselho de Deus para as mulheres? Qual é o conselho de Deus para os homens? Em todos os sentidos da vida, nós temos conselhos na Bíblia. Se você quer um conselho conjugal, leia 1 Coríntios 7 e apanhe as referências. Se você quer saber como deve se vestir, se apresentar, você encontra na Bíblia Sagrada bastante referências. Inclusive um conselho de Pedro impraticável para os chamados cristãos e cristãs de hoje. Ele recomendou à mulher tomar Sara como exemplo e as santas mulheres. 1 Pedro capítulo 3. O figurino da mulher cristã é a Bíblia Sagrada. O mapa do homem cristão é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não fica indiferente às suas necessidades materiais. A Bíblia abrange todos os setores da vida, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e por isso todas as coisas nos são acrescentadas. Se todo mundo fosse cristão,
no sentido da palavra, não haveria um crime, não haveria um roubo, não haveria um adultério, não haveria destruição de um lar, não haveria uma fábrica de cigarro, não haveria uma fábrica de cachaça, não precisaríamos de uma cadeia, de uma penitenciária, e teríamos longevidade de vida. Quer dizer, teríamos vida longa, porque honraríamos aos pais e às mães, que por sua vez honram a Deus, e há um primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é um mandamento com promessa de quê? De ter vida longa, de não se encher de sífilis, de não levarem para casa imundícias, de não bloquearem os seus pulmões com a nicotina, com o alcatrão, com o fumo, com o tóxico, e assim sucessivamente, etc. Como devemos andar de maneira tal que possamos agradar a Deus? Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Só quem tem o Espírito Santo é que consegue isso. Mas ninguém. Pode até conseguir um espírito religioso que impõe certas ordens sobre o corpo da mulher e do homem. Espíritos religiosos. Mas, no fim das contas, nós vamos constatar que, mais cedo ou mais tarde, pelos frutos, que ali não tem outra coisa senão um espírito religioso querendo parecer, atuar como o Espírito Santo. É melhor não ter do que ter errado, do que ter um espírito religioso, do que ter um espírito mundano, do que ter um espírito contrário, um espírito diferente. Mas Jesus diz que a casa não fica vazia. Por quê? Nós somos casas, templos. Há muita gente pensando que o copo está vazio. Na verdade, não podemos ter um copo cheio antes de ter o copo vazio, limpo. Mas a casa não pode ficar vazia. Se ela ficar vazia, o que acontece? O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Então, a necessidade primordial que existe na nossa vida, primeiro, é sermos limpos, é claro, porque o Espírito Santo não vai habitar em casa suja. Mas ele próprio nos convence do que é imundícia, do que são as coisas que desagradam a Deus. O próprio Espírito Santo nos convence, mas isso ainda não é ele próprio na nossa vida, habitando, trabalhando, fazendo uma obra. E logo ele nos mostra com que limpar a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas é isso aí, é limpar, é adornar a casa. E logo em seguida, o que se pensa, o que se pode esperar, é a habitação, é a plenitude. Para nós mostrarmos que temos o Espírito Santo, nós temos de ser super-homens, entortando ferros, barras de ferro, consertando relógios pela televisão, talheres sendo entortadas por força magnética, seja o que for. Não. Às vezes nós nos tornamos mais débeis ainda, mais frágeis ainda, mais sem força ainda. O profeta diz que quando a mulher está perto de dar à luz, ela fica indefesa, ela fica dócil, ela fica sem exigência, ela não pensa em espetáculos, ela não pensa em outra coisa. Por quê? Sintomas do filho nascer, as dores do parto estão começando. Assim é a igreja também. Ela não tem espetáculo público para fazer
e dizer: está vendo? Aqui estou cheio do Espírito Santo. Não. E o que está acontecendo conosco é justamente isso. E o profeta diz assim na mensagem sinal que às vezes chegamos a pensar que não temos o Espírito Santo. Chegamos a pensar que não somos cordeiros. E isso é o nosso próprio espírito ficando rebelde em relação ao assunto. Mas nesta hora, a maneira em que estamos vivendo pesa na balança. Ele diz: carregando os frutos do Espírito. Apesar dos frutos do Espírito não serem a evidência real do batismo do Espírito Santo. Na mensagem Perguntas e Respostas, alguém perguntou ao profeta: irmão Branham, qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Então ele responde, São João capítulo 14, versículo 26. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão. Ele será aquele que aperfeiçoará a obra de Cristo no seu corpo, é claro. O feito pelo homem não o fará, de maneira alguma. É a palavra, é o Espírito Santo. Ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Este é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porquanto ele é a palavra. Mas o profeta continua. Agora veja, se falar em línguas, não. Apenas quero perguntar-lhes isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? Que vocês falariam em línguas? Que vocês saltariam de um lado para o outro, gritariam, sairiam curando os doentes? Mesmo antes do Pentecostes, os apóstolos curaram enfermos e expulsaram demônios. Notemos isso, irmãos. Então, o que Jesus disse? É que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Que o Espírito Santo identificaria o crente com as Escrituras. Na mensagem Cisternas Rotas, Deus mostrou para ele em uma visão que não era evidência nem dos próprios frutos, o amor, mas sim tomar a palavra, receber a palavra. E esse é o sinal de que você tem o Espírito Santo. Agora, certo, receber a palavra não apenas na cabeça, porque muitos recebem. Nós estamos sempre advertindo isso. O assunto está como viver de maneira tal que eu possa agradar a Deus. Na mensagem Sétimo Selo, ele diz que nós não temos que fazer outra coisa senão vivermos vidas puras, honestas, que honrem a Cristo. Isto quer dizer em quaisquer circunstâncias, quer seja na doença, quer seja na dor. Se orou, foi curado, glória a Deus. Se não foi curado, você vai crer que Jesus cura? O profeta diz que isto é uma coisa entre Deus e o paciente. O pregador só pode fazer uma coisa, orar. Mas a questão de curar é Deus, está agora entre Deus e o enfermo. Mas o verdadeiro crente morre dizendo que pelas pisaduras de Jesus ele foi sarado. Porque a fé do cristão que tem o Espírito Santo, apesar de que não existe cristão sem o Espírito Santo, a fé do cristão é ainda enfrentando a morte, vendo a morte diante de si e dizendo que Jesus Cristo lhe curou.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades, porque a fé do cristão é em toda a palavra, é a palavra completa. Então a morte diz: você vai ser apodrecido na sepultura. O cristão responde: ele me ressuscitará. Não importa o tempo que eu vou ficar, mas ele me ressuscitará. Agora, isto vai infundindo em nós a maneira em que devemos viver. O apóstolo São Paulo estava preso nisso, o profeta está preso nisso. Ele disse: você canta, salta, glorifica a Deus, e lá fora tem uma vida que condiz, uma vida digna do evangelho que você professa crer, então está bem. Nenhuma vez Deus dispensa os frutos. O próprio Jesus disse que pelos frutos conhecereis as árvores. E o irmão Branham disse, respondendo uma pergunta que estava na mente das pessoas: veja quem era você ontem e veja quem é você hoje. Agora, sempre amanhã você tem que ver quem era você hoje, para você nunca estar acomodado. Amanhã eu tenho que ver alguma coisa que eu não deveria ser hoje e estar em pleno processo cristão. Como o mundo está sendo assolado, aumentando em devassidão, se fazendo imundo mais, então também essa ordem opera com a igreja noiva. Cada dia que passa, o filho vai tomando forma nela, como a mulher que estava gestante de 1 mês, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, por último, ela não pode ocultar mais ao mundo, a ninguém, que ela está gestante, e vai indo assim até dar à luz ao filho. Quem é santo, seja santo ainda mais. Cada dia mais o Espírito Santo vai se manifestando em sua vida, operando segurança, e aquele crente agrada a Deus, porque é Cristo nele, Cristo em vós é o mistério. Vamos orar pedindo a Deus para selar este assunto? Ó Deus bendito, sela com teu Santo Espírito este assunto tão maravilhoso e tão gostoso para os teus filhos. Oxalá que o nosso tempo permitisse que pudéssemos ir adiante, ó Pai, mas o tempo permite que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração dos filhos do Senhor, mostrando estas coisas profundas, tomando conta da vida de cada um, levando a cada um deles a estatura do homem perfeito, dando seu fruto no tempo próprio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Diante do Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós com mais misericórdia e graça e responder, ó Deus, a necessidade do que está no nosso coração. Meu Deus, há pessoas, Senhor, que não sabemos quais são as suas necessidades, o que elas pedem, o que elas necessitam. Às vezes nós nem mesmo sabemos o que nós necessitamos, mas a tua graça e o teu Espírito vem e intercede por nós com gemidos que não pode sair da nossa boca, e o Senhor fala para nós, e o Senhor responde e dá-nos suprindo a necessidade de nós, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, por o Senhor ser onipresente, onisciente, saber tudo a nosso respeito, ter todo o poder nos céus e na terra, capaz de responder às nossas orações e de suprir e de estar conosco ao nosso lado quando nós caminhamos, ó Deus. Pai, nós estamos confiados nestas coisas, nós estamos confiados no teu poder, nós estamos confiados na tua mão forte, ó Deus, pois nós não somos nada, confiamos em ti, ó Deus. Cada irmão que se ajoelha nesta hora está olhando para o Senhor, cada irmão que se ajoelha nesta hora e fala com o Senhor, ó Deus, não está confiando em si mesmo, mas no poder que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem falado para nós, que o Senhor tem predestinado para nós nessa noite.
saem dessas pessoas, que saem destes corações. Senhor, derrama o teu poder, que a tua nuvem possa cobrir-nos mais uma vez e dar-nos todas as nossas orações. Nós te pedimos e entregamos, ó Pai, toda a nossa necessidade. Te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Pai bendito, Deus forte, Rei da glória, Senhor todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adentrar, ó Pai, até teu trono de graça, Senhor, sabendo, ó Deus, que olhando para nós, ó Pai, nós nos vemos vermelhos, nós nos vemos em pecado, Senhor. Ó Deus, quando Isaías viu a tua glória, ele se sentiu tão pecador quando chegou na tua presença. Mas houve algo ali, Senhor, houve uma via de escape para Isaías, houve um fogo ali, houve um anjo ali que veio, ó Pai, tocou seus lábios e o purificou, Senhor. Hoje nós não temos esta brasa viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornam alvos como a neve. Ainda que eles sejam, ó Deus, como o carmesim, eles se tornam brancos, ó, como a branca lã. Pai bendito, e este sangue nos envolve, ó Pai, de uma maneira que nos deixa de entrar a esse teu trono de graça, que nos encobre, ó Pai, da tua face, e chegamos diante do Senhor, envolvidos neste manto vermelho, este manto de sofrimento, como ouvimos, este manto que passou tudo por nós, ó Pai. Ó, cada gota de sangue que o Senhor derramava, ele pensava em cada um dos seus filhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele encaminhava, sofria. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando mais essa reunião, mais esse culto. Nós vamos começar cantando o hino de número 183. 183. É alvo mais que a neve. A autora é Ré. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a
neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar de número 336, porque Ele vive. 336. É só. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar de número 196, 196. Vem cear, 196. A altura aqui é um lá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, tem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a ceiar, vir. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem ceiar. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Amém, graças a Deus.
Gostaria de convidar o irmão Edson. O irmão Edson já sumiu das vistas ali. Não encontra, não? O irmão Tiago, para fazer uma oração aqui juntamente com a igreja. É o irmão Tiago mesmo, é. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se tem alguém com a necessidade, nós vamos pôr diante do Senhor nesse instante, seja aqui na igreja, seja se estiver nos ouvindo. O irmão Tiago vai orar. Deus bendito, grandioso e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar em Tua casa mais uma vez, Senhor. Lembrando daquele dia, Senhor, no Calvário, o qual o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, ó Pai. Naquele dia tudo foi consumado, nossos pecados, as doenças, ó Pai, podem ser extintas, ó Pai, se lembrarmos daquele dia. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui presente, Senhor. Dê saúde no corpo, alma e espírito. Continue abençoando a cada um de nós, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá o lugar aos diáconos. Amém. Nós vamos ouvir um trecho da voz do nosso profeta nesse instante. Se diz, esse foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte. That's where Paul said, "Oh, death, where is your sting?" Foi onde Paulo disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? I've been told that many insects, bees and things, they got a stinger, and they're poisoned with it. Já me disseram que muitos insetos, abelhas e outros, eles têm um ferrão e possuem veneno nele. But one time they sting, they lose their stinger. Mas uma vez que ferrou, eles perdem seu ferrão. Death had a stinger at one time, but Christ on Calvary took the stinger out of death. A morte tinha um ferrão em si uma vez, mas Cristo, no Calvário, tirou o aguilhão da morte. Hallelujah. Aleluia! Oh, when I think of it, there he pulled the stinger out of death for me and you. All the sting of death. Oh, quando penso nisso, ali ele tirou o ferrão da morte para mim e você, todo o ferrão da morte. Paul said when he was going to cut his head off in the Roman prison, he said, "Death, where is your sting?" Paulo disse, quando eles iam decapitá-lo na prisão romana, ele disse, morte, onde está teu aguilhão? Pointed back to Calvary, there's where stinger was taken out of death.
apontou para o Calvário e foi lá que o ferrão foi removido da morte. Grave, where is your victory? Sepultura, onde está a sua vitória? Said, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Ele disse, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. All right. Pois bem, The rod, the judgment, and stretch it out. Cover the sea and divide it, and the children of Israel shall go over on dry ground through the midst of the sea. a vara, o julgamento, e estende o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. And I, behold, I will harden the heart of the Egyptians, and they shall follow thee, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, and upon the chariots, and upon the horsemen. E eis que endurecerei os corações dos egípcios, para que entrem nele atrás de vós, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos carros dos cavaleiros. And the Egyptians shall know that I am the Lord, and I have gotten me honor upon Pharaoh, and upon his chariots, and upon his horsemen. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. And the angel of God, E o anjo de Deus, listen, ouçam, tighten up the harness now, apertem a armadura agora. and the angel of God, which went before the camp of Israel, he's still here. E o anjo de Deus, o qual foi adiante do exército de Israel, ele ainda está aqui. The angel of God that went before the camp of Israel removed and went back behind them. And the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Or went up from here and stood back here, a go-between in a time of trouble. Ou subiu daqui e se colocou aqui atrás, uma intermediária no tempo de dificuldades. When trouble begins to face you, sickness on the overhand, trouble, the angel of God comes up, goes out between you and the sickness and stands there in a way, challenging you to take God's word. Quando o problema começa a lhe fazer frente, enfermidade por todos os lados, problema, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade e fica aí na frente, desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. God had given Israel. Amém. Graças a Deus. Sobre o som do hino, somente crendo, vamos receber nosso pastor nesse instante. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Quando vocês verem que eu não estou pronto ainda, vocês continuam solando. Não precisa de parar. Pela graça, o
estamos aqui, né? Nossa escritura é bem pequenininha. É Tito, capítulo 2, verso 8. Tito, capítulo 2, verso 8. Eu vi chegando aí a irmã Valdelice e a irmã Darcy. Quase que elas mudaram para o Pará dessa vez. Mas voltaram, né? Acho que tem mais deles aqui do que lá no Pará. Então a força aqui é maior. Foi bem, né, irmã? Foram bem? Voltou bem, Deus abençoe. Irmã Miriam e Lúcio, Deus abençoe. Muito bom ver vocês. Vencendo cada dia, vencendo. Tem mais? Quem mais? Eu acho que eu queria fazer menção, era só esses mesmo. Os demais já estão bem acostumados, né? A gente sente falta de alguns. Aprendeu, né? A gente sente falta de alguns, mas não vamos ficar mencionando. Eu não sei se todo mundo já sabe, mas Mons Sidney de Paiva está conosco, né? Foi uma decisão dele e vai ser mais uma ajuda, uma pedra de ajuda, né, Mons Sidney? Só quem sabe o que significa uma pedra de ajuda sabe o que eu disse, né? E, como ele disse no dia que nós apresentamos ele, eu acho que está faltando bastante pessoas. Ele não pode estar nos cultos de meio de semana por causa do trabalho dele. E até ele acertar as coisas, ele diz que acha que leva uns 2 anos. Aí ele vem de mudança de vez, aí as coisas caem no lugar, né? Outra coisa que eu queria fazer menção é da Rávila. Eu vi umas fotos da sua bebê que está internada na UTI desde quando nasceu. E quem não tem estrutura, é melhor você não ver as fotos. Você simplesmente ore. E a família, especialmente a mãe, a avó, o pai, que está ali também, né? Que acompanha de perto, tem visto a mão de Deus sobre a criança. E ela mostrando as fotos para mim e dando testemunho de como Deus está trabalhando na vida daquele bebê. Está nas mãos de Deus. Heloísa. Guardei bem porque minha netona chama Heloísa, né? Deus abençoe a irmã Rávila. Uma decisão também, no coração, de viver uma vida cristã. Ela testemunhando com lágrimas, ela disse: a situação da minha tia mexeu muito comigo, mas não tanto suficiente para me quebrantar e ter uma mudança de vida. Mas agora a Heloísa veio para isso. Nós não sabemos o porquê do sofrimento de alguém. Quando Jesus curou aquele cego de nascença,
vieram perguntar para ele quem tinha pecado, se era ele ou se eram os pais dele. Jesus disse, nem ele nem os pais dele. Isso foi para que a glória de Deus se manifestasse. Então, a situação da Miriam, a situação da Heloísa, recém-nascida, nós só temos que crer que é a mão de Deus e Deus está querendo nos dizer algo com isso. Deus está trabalhando com isso. Nós não enfrentamos um sofrimento além do que nós podemos suportar. Tudo que nós sofremos, Deus dá-nos graça para vencer aquilo. Às vezes os ímpios desesperam até da vida, mas o cristão tem a sua fé estabelecida em Deus. Hebreus 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando uma criança é recolhida na sua idade da inocência, seja com um dia de vida, 1 ano, 10 anos, 5 anos, 7 anos, até os 7 anos ela está na idade da inocência. Embora hoje a mídia tenha desvirginado a mente deles, desde criancinha, né? Mas com essa idade, o sacrifício do Calvário tirou o pecado original. E toda criança que parte nessa idade, ela está salva. Feliz dos pais que tiveram bebês sepultados. Feliz deles. Nós fizemos um sepultamento lá em Pires do Rio, de um avô, uma avó e uma neta, me parece que de 9 anos na época, 7 anos, sei lá, 9 anos. E vou dizer uma coisa para vocês. A salvação, elas são 3 irmãs, e essa foi a caçula. Estava viajando com os avós, envolveram num acidente e os 3 morreram. Mas a acompanhante também morreu. Mas eu quero fazer menção dos 3. E que nós temos segurança que está salvo, foi essa que partiu. Porque as outras 2 não está firme, destrilhou, saiu dos caminhos do Senhor. E um pai cristão e uma mãe cristã sofre mais com os filhos desviados do que com aqueles que põem na sepultura. Tem segurança que aqueles que estão na sepultura estão salvos. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E não tem doença que Deus não cura. Não existe doença que Deus não cura. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. E é somente crer. E é isso que nós temos crido a favor da Heloísa e outros, da irmã Miriam, que passou pela experiência que passou.
Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Eu queria ver se eu dava conta de falar hoje sem pregar, que é difícil, né? Vocês já me conhecem? Tito, capítulo 2, verso 8. Depois da oração, da escritura aqui, a irmã Rebeca vai cantar Tu és excelso. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Repetindo, linguagem sã e irrepreensível. O que é irrepreensível? Irrepreensível. A pessoa tem uma linguagem que não precisa estar sendo repreendida. As crianças, quando vão para a escola e se unem, ou por uma circunstância, está no meio de crianças não educadas com a Bíblia Sagrada, volta para casa falando palavrões. Aí os pais têm que estar repreendendo e corrigindo. Você não ouve essa palavra aqui dentro de casa porque você está falando. E assim vai até que ele e ela chega a uma idade que ela ouve mais aquilo, mas ela foi educada pelos seus pais, repreendida pelos seus pais, a ponto que ela não leva mais aquilo para casa, ela não fala mais aquilo. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Senhor Deus, nosso Pai, dá-nos esta graça de ter uma linguagem sã, pura, limpa, e que o Espírito Santo possa estar nos vigiando. Que o Senhor também dê ao pregador uma linguagem que todos entendam e que todos aprendam a viver melhor, conviver melhor uns com os outros e consigo mesmos. Dá-nos esta graça, Senhor. Humildemente nós oramos e desejamos de coração uma linguagem sã. Esforça a nossa coragem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vamos ouvir o hino. Tu és excelso. Enquanto aqui viver, quero te louvar, quero te exaltar com toda a gratidão. Enquanto aqui viver, vou, meu Deus, te honrar, vou, meu Deus, te adorar de todo o coração. Pois não tinha alegria no mundo, eu vivi sem consolação, mas encontrei a luz através de Jesus que me deu salvação. Tu
sacrifício restaurou-me, ó Jesus. Enquanto aqui viver, do teu amor vou falar, vou ao mundo gritar pra todo pecador. Enquanto aqui viver, vou andar em temor e engrandecer com todo o meu amor. Vou falar para o mundo que está caminhando para a perdição, que o grande Deus nos deu, Jesus o Filho seu, para nos dar salvação. Tu és excelso, ó grande Deus, tudo fizeste para me salvar. Hoje meu ser é todo teu, meu coração é teu altar. O que fizeste eu reconheço, tens toda a minha gratidão. Vou cada dia te adorar de coração. Vou cada dia te adorar de coração. Amém. Deus abençoe. Um lar é um criador de atmosfera. E todo lar deve ser, ou deve ter regulamentos. E os pais, em palavras, comportamento, de um para com o outro, devem dar aos filhos um exemplo precioso e vivo do que desejam que eles sejam. E se com um exemplo correto já está difícil, imagine se o exemplo não for correto. E um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Todas nossas palavras e atitudes proporcionam bênçãos ou maldições. Bênçãos ou maldições. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 e 27 e 28. 26 ao 28. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos mando, ou vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, a atitude da pessoa, o comportamento dela, a sua linguagem, traz bênçãos ou traz maldições. E muitas vezes
ela, por ficar presa ao seu passado, e ela só fala naquilo, ela só... Por exemplo, uma viúva ou viúvo, ou até mesmo pessoas que tiveram seus relacionamentos rompidos, divorciado, outros motivos. Se você ficar preso no seu passado, você sofrerá por não se libertar. Sabe-se que é claro que o amor, a separação, o amor traz sofrimento, mas isso é temporário. Romanos 7. A mulher está ligada ao homem por todo o tempo que vive, mas morto o marido está livre da lei do marido. Isso é a Bíblia. Ninguém deveria questionar um viúvo ou uma viúva que venha se casar. Ninguém devia questionar. Seja com um mês depois que o falecido está na sepultura, 1 ano, 10 anos. Cada pessoa tem uma estrutura diferente da outra. É claro que nós que conhecemos casamento e divórcio, conhecemos as Escrituras, Mateus 19, 1 Coríntios 7, Romanos 7 e outras Escrituras, é claro que para o divorciado e a divorciada é um tanto mais melindroso. E se eu vou ao pé da letra, não tem justificativa não, que libera. Quando o irmão Brana diz assim, a mulher que corta o seu cabelo, o seu marido tem direito de repudiá-la, porque ela está sendo desonesta com ele. Só que, quando alguns chegam, a primeira coisa que quer saber é se ele pode casar de novo. Quer dizer, se o pastor falar que ele não pode casar de novo, ele vai dar um jeito de perdoar essa mulher e continuar com ela. Em certas circunstâncias, seria o melhor que ele fizesse. Porque depois, para viver uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa. Mas o que eu quero chegar é isso. É a pessoa sofrer por não se libertar. Isso traz a outra pessoa que já se foi, que às vezes nem se lembra mais de você, nem se preocupa mais com você, você traz ela para dentro do seu quarto, para cima de sua cama. Você não consegue se libertar dela, não consegue se libertar dele. Aí você passa a sofrer. É masoquista? Sofre por querer? O saudoso pastor Joaquim Gonçalves contava uma história de uma mulher que ela só se realizava com seu marido depois de levar uma boa taca, uma boa surra do marido. Ela era masoquista. Se ela não apanhasse, ela não se completava. Quanto tempo já passou, quanto tempo tem passado, e você ainda fica preso naquele passado lá? Por que não libertar dele? Quando aquele outro nem mais lembra de você,
Ele já está vivendo em outro mundo. Se está vivo, foi uma separação, foi um divórcio, às vezes já casou de novo, 2, 3 vezes. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vejo uma moça cristã envolver-se com um homem divorciado, casar com ele, eu só fico pensando assim, quando é que ele vai divorciar dela de novo? Para casar com outra. É muito, olha, sei lá, de 100 tira um que vai dar certo. Difícil, é muito difícil. Eu tenho espinho na carne para poder falar disso. Então o outro já se foi. Aí você fica preso lá. A pessoa que vive reclamando. Eu vou lembrar mais uma vez, o irmão Moisés deixou uma coisinha muito boa para nós. Reclamando. Reclama da casa, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama do carro, reclamando. Clamando. Não cai a ficha, não? Quanto mais você reclama, pior fica. Reclama da saúde. Isso traz uma consequência de derrota na sua vida. Reclama do pai, reclama da mãe, reclama dos filhos, reclama das roupas. Hoje, nunca vi fazer tecido ruim igual hoje. A gente compra um terno, de repente ele encolhe. Que roupa ruim. Aí você tem que ir lá comprar outro terno maior. Aí você compra outro maior, de repente você vai lá, de repente ele encolhe de novo, você tem que comprar outro maior. As irmãs compram o vestido, daí uns dias tem que comprar o maior, porque encolheu. Não sei se foi encolheu, mas cresceu por lado. Aí reclama porque está engordando. Reclama porque está emagrecendo. Reclama porque... Gente... Tudo que você reclama aumenta. Acrescenta. Multiplica. Você não parou para examinar isso, não? Agora comece a agradecer para você ver que diferença. Às vezes Deus permitiu você sofrer com certa enfermidade, foi para fazer você orar mais, buscar mais a Deus, consagrar sua vida, quebrar a arrogância. Mas aí você está com a enfermidade, aí você todo sofrimento você culpa a doença. O problema disso é a doença. O problema disso e só fala daquilo. Não, muda o seu foco. Tira o foco da doença e coloca nas virtudes que você tem. Ou você não tem virtude? Até o cachorro morto, fedorento lá, diluindo. Jesus achou uma coisa para elogiar nele. E tinha uns dentes lindos. Olha que dentes lindos que o cachorro tinha. E os outros só
catinhos, fedorento, carnicento. Olha quantos dentes dele eram lindos. A velhinha lá, todo mundo amaldiçoava o rei. E ela, quando o rei passou, Deus abençoe o rei, Deus abençoe o rei. O resto, tudo amaldiçoava o rei. Aí o rei parou a carruagem e voltou lá: minha senhora, eu não entendi. Todo mundo me amaldiçoa, por que só a senhora que me abençoou? Por que a senhora me abençoou? Não, rei meu senhor, é porque depois do senhor vai vir um pior do que o senhor, então Deus abençoe que você fica aí. Depois do senhor vem pior. E se Deus trazer uma doença pior, tanto você reclamar, tanto, mais outra. E se Deus trazer outra, permitir outra pior? Eu coloquei aqui, fala da outra vida, fala da cura, fala das bênçãos. Fala da vida eterna. Ai, mas não estou aguentando, mas eu tenho vida eterna. Mas eu tenho vida eterna, glória a Deus, graças a Deus, eu estou indo para o céu. Se está doendo demais é porque está perto de eu ir embora, glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor me deu, obrigado por me salvar. Vamos mudar um pouquinho a nossa linguagem? Será que a nossa linguagem está agradando o Espírito Santo? Está agradando a Deus? A nossa linguagem está agradando dentro de casa? Agradecer a Deus pela vida, pelo sustento, pela casa, pelo carro, pela visão que Deus te deu. Tem tanta gente cego que não vê nada, e você tem uma visão maravilhosa. Seja uma casa simples ou uma mansão, agradeça, seja agradecido. Tem pessoas que chamam sofrimento sobre si. Hoje eu ponho diante de vós a bênção ou a maldição. É uma escolha. E quem faz essa escolha é o eu. Eu não posso ficar esperando o outro fazer essa escolha para mim. É o eu que faço a escolha. O eu que faz a escolha. O eu que escolhe ser abençoado ou ser amaldiçoado. Se você obedece a Deus, Ele vai te amaldiçoar? Se você obedece a sua palavra, Ele vai te amaldiçoar? Então Moisés nos deixou bem claro que a desobediência é que traz a maldição, é que traz o contratempo. Então tem pessoas que acham que ela é a maior sofredora do mundo. Eu sou o maior sofredor do mundo. Sofredora, carregando sentimento de culpa. Até quando você vai carregar sentimento de culpa? Você já não arrependeu de seus pecados? Você já não aceitou o Senhor Jesus Cristo? Já não aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário? Olha para o Calvário. Olha para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Senhor, eu já arrependi dos meus pecados, já aceitei o sacrifício do Senhor na minha vida, já rendi completamente ao Senhor. Então, esqueça o passado. Esquecendo as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo Jesus, meu alvo é a vida eterna, meu alvo é o destino eterno. O Modair Henrique disse hoje de manhã, antes daquela grande pressão, antes daquela destruição, Deus vai tirar a sua noiva daqui.
Vimos aí nas bodas do Cordeiro que a Ester, para entrar na presença do rei, ela se preparou. E com que ela se preparou? Com que Ester se preparou? Ester se preparou com humildade de espírito. Ester se preparou com doçura no espírito, com mansidão. Ela não quis usar os adornos das outras concorrentes. Ela disse: deixa eu entrar do meu jeito. Ela se purificou, ela se preparou, é claro, ela entrou cheirosa na presença do rei, ela tomou banho, ela se preparou, mas de acordo com humildade de espírito, doçura, mansidão, linguagem sã. Isso é linguagem sã. E quando o rei viu ela, que é isso aí? Essa tem uma beleza diferente. Essa tem uma beleza diferente. Essa beleza, ela é natural. Ela não tem adornos do mundo nela. Traz a coroa da rainha lá, põe nessa aqui, é ela. Agora Jesus ele vai levar uma noiva preparada ou não é? Ele vai levar uma noiva pura ou não vai? Uma noiva santa ou não vai? Uma noiva de linguagem sã? Por que você ficar sofrendo por alguém que não está nem aí por você? É uma psicose? Lembra da história da moça? Ou do rapaz que pegou uma psicose com a moça? E ela passou por ele. E ela estava morrendo de medo, porque ela já sabia. Chegou lá na frente, ela olhou para trás para ver se ele não estava seguindo ela, e ele estava parado olhando para ela, olhando ela indo. Quando ela olhou para trás, disse: está doidinha por mim, está louquinha por mim. Olha lá, ela olhou para trás. A psicose que ele tinha na cabeça. Estou enfrentando um probleminha com a moça. Um rapaz que pegou uma psicose com a moça. Aliás, nós já enfrentamos isso. Agora de novo. Meu Deus, que coisa terrível. Coisa terrível. Parece que a pessoa... Você já viu cavalo? Cavalo de carroça? Ele usa um tapa-vista assim, ó. Eles põem um freio, um cabresto nele e tem um tapa-vista aqui, ó. Ele só enxerga para frente. E parece que tem gente que tem um tapa-vista assim, ele não vê o horizonte que tem, ele não vê as brechas, ele não vê as montanhas, não vê os valados, ele não vê o nascente do sol, o poente, ele não enxerga. Ele fica só ali. Só enxerga naquela direção. Vício de falar da vida dos outros. Vício de falar da vida dos outros. Por que falar da derrota dos outros? De doença ou defeito dos outros? Não basta os meus? Não basta os nossos? O conselho é esse: se não tem nada de bom para falar, não diga nada, não fale nada.
quando vem falar mal de alguém para você, ou contar alguma fraqueza de outra pessoa, de outra família, de uma moça, de um moço, de um homem, de uma mulher, ou até mesmo falar de fraqueza de si mesmo, ou de outros, ela, aquela pessoa que está vindo falar, está querendo ouvir as suas. Ou ouvir você falar de alguém, sabe para quê? Para sair dali e falar de você para outros. Aí você vai parar para ouvir, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é a esposa, é o marido, mas é o filho, a filha. Você vai parar para ouvir? Isso é uma derrota na vida espiritual. Isso impede a cura. Isso impede a cura. Falar da vida dos outros impede a cura. Impede as bênçãos de Deus, impede a sua perfeição. Como é que a pessoa espera chegar à perfeição? Como é que ela espera ir no arrebatamento? Falando da vida dos outros. Olha, basta cada dia o seu mal. Já tem que responder por si mesmo e ainda quer ficar culpado pelos erros, pecados dos outros. Pense nisso. Você vai responder pela sua própria vida. Se cada um de nós aqui, fazer um exame próprio, você vai dizer assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa pelo que eu tenho que responder, pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Por que eu vou preocupar com a vida do irmão, da irmã? Por que eu vou? Porque quando você entra no assunto do irmão, de uma irmã, e você não dá conta de resolver aquilo, você fica culpado daquilo. E se você entrar num assunto que aquele irmão já colocou debaixo do sangue, aquela irmã já colocou debaixo do sangue, se entrar naquele assunto, aí você vai ficar culpado daquilo, porque ele mesmo já acertou, já pôs aquilo debaixo do sangue. É uma linguagem sã não falar da vida dos outros. Imagina alguém chegando na sua casa, e as irmãs, principalmente essas irmãs que gostam da casa tudo limpinho. Nossa, tem casos que eu chego que às vezes eu dá vontade de tirar o sapato, deixar lá de fora. Tão limpinho que é, casa tão cheirosa, tapetão. O Brandes, a primeira vez que ele viu um tapete daquele, deu a volta. Ele achou que era bonito demais para pisar em cima daquilo. Ele não conhecia aquilo. Aí ele deu a volta no tapete. Mas imagina aquela casa sua limpinha, brilhante, cheirosa, e chega uma parente sua, um parente seu, com um sacão de lixo fedorento, lá tem gato morto, rato morto, cachorro morto, tem tudo quanto é tipo de lixo, e chega lá na sua casinha e faz assim, aquela catingão. Mas é minha parente, meu parente, tem importância não, eu vou limpar tudo de novo, vou tirar tudo esse lixado, vou fazer a limpeza tudinho de novo aqui. É meu parente, não tem problema não. E qual seria a sua reação? Vocês têm essas casas bonitas e cheirosas. Qual que seria a sua reação? É a mesma coisa trazendo o lixo da vida dos outros para derramar na sua casa. Na sua casa, seu templo, é templo do Espírito Santo. Aí eles vêm derramar aquilo aí dentro.
Não tente estragar a vida dos outros. Não tente estragar a vida de ninguém. Aquela pessoa já tem uma carga suficiente, já tem uma carga grande dela mesma. Não leve mais carga para ela, não leve mais carga para ele. Seja um transmissor de boas novas. Isso aqui, isso aqui é a Bíblia Sagrada, isso aqui é boas novas. Seja um transmissor de boas novas. Ajude a aliviar a carga do outro sem pesar a sua. Às vezes nós queremos carregar o mundo inteiro, tornar um Hércules na vida, carregar o mundo inteiro, carregar o problema dos outros todinho. Preocupa com nora, preocupa com genro, preocupa com netos, preocupa com marido, preocupa com esposa, preocupa com cunhado, com cunhada. O maior sofrimento que existe é você ficar preocupando com pessoas que às vezes não estão nem aí. E você preocupa com elas. Então, você quer ajudar? Porque você sabe de uma coisa, o irmão Branco disse, o que você faz para os outros é o que vale. Mas Jesus diz assim, e Jesus diz assim, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro você se ame, para depois você amar o próximo, tá? Se você não ama você, como é que você vai amar o próximo? Então, primeiro você tem que se autoajudar, ajudar-se a si mesmo, para depois você poder ajudar o próximo. E isso ajudar o próximo sem sobrecarregar você. Porque se for para sobrecarregar você, aí como é que você vai viver a vida carregando os problemas dos outros? A preocupação causa pressão, a pressão explode, causa morte. Ali tem um quadro ali, na parede. Só para mim ter uma... Quanto tempo que nós colocamos aquele quadro ali, Moisés, já? Se lembra? Tem uns 2 meses já? 2 para 3 meses. Eu queria que alguém levantasse a mão aí, dizendo que parou ali e leu aquele quadro. Está ali na parede. Uma mão levantou, 2 mãos levantou, 3, 4. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Pensei que não teria isso tudo. Está escrito lá. Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 80. Ame uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Vocês todos formam um grupo dócil bem grande. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo de uma linguagem suja, imunda. Ele não tem uma linguagem sã. Aquele que é incrítico e incrédulo, ele não tem linguagem sã. E fará se assentar, e fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isso por toda a igreja. Não tomem partido disso. Não tenha nada a ver com nenhuma destas coisas.
permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis. Isso aqui foi o adorno de Esther, tá? Para entrar na presença do rei Assuero. Amorosa, dócil, amável, humilde. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem ou essa mulher, ou seja, quem for, que eles sejam salvos também. Apenas ore por eles e apeguem-se uns aos outros. E permaneça com seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês dêem-lhe respeito. Ele os guiará até o fim. Porque ele é ordenado de Deus para assim o fazer. Agora vocês lembrarão disso? Aquela palavra igreja que está ali na parede, que eu estou lendo, é quando você estiver enfrentando um problema com o irmão, com a irmã, você precisa parar e ler aquilo lá. Terminar de ler aquilo lá e vir aqui no altar e orar. E se você perceber que tem um espírito mal te usando contra o irmão ou a irmã, você vai orar e dizer: Senhor, tira esse espírito mal de mim. Vocês lembrarão disso? O inimigo virá. E quando ele vier, fique ainda mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo, ou sairá ou entrará, e será um de vocês. Isso é tudo. Nunca forme grupinhos entre as pessoas. Ou fale e faça a si mesmo pertencente a um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer: mão esquerda, eu estou zangado com você, eu vou tirá-la fora, porque você não é a minha mão direita. Ela é minha mão esquerda e eu quero que ela permaneça ali. Mesmo a pequenina ponta do meu dedo, eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos exatamente bem uns com os outros. Bem, ele repete, bem uns com os outros. E agora, você tem adquirido fita sobre isso. Você tem adquirido fita sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fita sobre a disciplina da igreja, a ordem da igreja, as bodas do cordeiro, a estatura do varão perfeito, o sinal, casamento, divórcio e assim por diante. Como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar em lugares celestiais. Não fique em casa. Não fique em casa. Escutaram, né? Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exaltou, ou melhor, exortou. Muito mais quando virmos que vai se aproximando daquele dia, a amar uns aos outros, com amor cristão, amor divino, para nos reunir em lugares celestiais, em Cristo Jesus, amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Isso é correto.
permaneçam juntos. Se você pensa que seu irmão, ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter uma raiz de amargura, porque isso o afetará e tirará Cristo da minha vida. A raiz de amargura tira Cristo da minha vida. A raiz de amargura do meu coração tira Cristo da minha vida. A raiz de amargura no seu coração tira Cristo da sua vida. Se você fica sem Cristo na sua vida, você vai beber, jogar, fumar, prostituir, mentir e fazer tudo. Se Cristo não estiver na sua vida. E isso tirará Cristo da minha vida. Esse astro venenoso da malícia, da inveja, do rancor. Malícia, inveja, rancor. Você sabia que muitas pessoas, elas têm ciúme das outras? Tem ciúme porque o irmão prospera, tem ciúme porque o irmão ganha bem, tem ciúme porque ele anda de carro novo. E o ciúme é uma coisa terrível. O ciúme causa câncer. O ciúme causa doenças psíquicas. O ciúme é o pai da inveja. A inveja é o pai do ciúme, é alguma coisa assim. Se não for um... Aqui, ó. Esse astro venenoso da malícia e inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. E isso fará correr daqui do tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus, ou afastará para bem longe daqui. Ferirá seu pastor, isto fará tudo. Estão vendo? Não façam isso. Vocês simplesmente tornem mais unidos. Puxem para cima, tome a fivela, como o irmão testificou, um ministro aqui outra noite, sobre ter uma fivela, vendo-a numa visão somente, isso a fivela, toda a armadura de Deus, somente ponham-na e apertem-na completamente, movam-se bem para perto uns dos outros, movam-se bem para perto uns dos outros. Amem uns aos outros de qualquer forma. Fale bem uns dos outros. Digam coisas agradáveis uns dos outros. E então Deus os abençoará. Sela ou não sela? Somente ponham-na, apertem-na completamente. Movam-se bem para perto uns dos outros. Amem uns aos outros, de qualquer forma, fale bem uns dos outros, digam coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus os abençoará. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Agora, amor divino, 53. Então, que tipo de pessoas devemos ser, se somos cristãos? Em que tipo de atmosfera devemos viver? Devemos viver uma atmosfera consoladora, suavizante, de cura, com nossos corações constantemente em oração, com amor profundo para cada pessoa com as quais entramos em contato. Deus te abençoe. Ajuda? Isso ajuda? Deus abençoe. Eu queria cantar um hino para vocês. Hoje eu vou ser cantor. É quando a vida se torna difícil. Não sei falar a altura. Dó? Faz dó aí. Faz bastante ano para me chorar. Faz dó eu cantar, não faz? Isso é para você. Para você. Para você. Para você. Para você. Para você.
Quando a vida se torna difícil, quando você não se sentir alguém, quando uma dor invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha, o seu desprezo, Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Outra vez. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sentir alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha, o teu desprezo, Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Obrigado por ter cantado por mim também, cantado para mim também. Que Deus ajude cada um, que a graça dele te proteja. Eu vou dizer mais uma vez, estamos no fim da jornada e ela se preparou. O Branda disse que nós não deveríamos nos preocupar. Deus teria a sua noiva pronta na hora do rapto. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelo que ouvimos, e que o Senhor continue falando em nosso coração, no coração de cada um dos teus filhos, no coração daqueles que ainda não se decidiram. Pai, está chegando a hora da nossa partida. Está chegando a hora. Deixa-nos estar preparados. Olha para a vida de cada irmão, de cada irmã. E como expressou o nosso profeta, que o Senhor ande neste corpo, esse vaso de barro, que o Senhor possa entrar nele e andar nele,
e viver nele. Assim Satanás será afugentado. Que o Senhor possa olhar agora com os teus olhos. Olhe com os teus olhos através dos meus olhos. Olhe com os teus olhos através dos olhos do meu irmão, da minha irmã, de todos os cristãos, Pai, para que então Satanás se afaste. Tirar as mãos sujas, imundas, da enfermidade, da angústia, da decepção, da tristeza. Aumenta a nossa fé, Senhor, acrescente a nossa fé. Humildemente nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.